Querido Deus, papai, o Senhor já sabe, Senhor, a tua palavra vai ser transmitida aqui. O Senhor já preparou a sua filha, Senhor, que a sua palavra seja cravada em nossos corações e que nós podemos nos tornar cada dia uma pessoa melhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Os irmãos podem se assentar. Estava falando com a minha mãe ali na. Eu vou tirar esse microfone daqui porque eu sou muito desgastada. E eu estava falando com a minha mãe ali na porta, eu falei assim, super nervosa, eu sou no fim. Às vezes no trabalho, a gente faz reuniões e era para ser um lugar que talvez eu teria que ficar assim. E eu não fico, mas quando é a palavra do Senhor, a gente teme, né? A gente tem temor. E esse culto de hoje é uma direção das mulheres, mas é para tratar de algo muito especial, algo que é muito importante, não só para a igreja, mas para a sociedade, que é a família, né? E eu pensei, eu falei para o Luiz assim, Luiz, eu não sou vereadora, eu não sei, assim, né? Parece que eu não tenho vergonha, mas não tenho vergonha. E que não vou falar. E ele falou assim, só respira. Ajudou bastante. Aí eu, né, essa semana eu estava de férias e ficava ali conversando com Deus, perguntando, né? Falei, Senhor, o que eu vou falar? Né, eu sou tão leiga para isso. E Deus tomou no meu coração de falar sobre a minha vida. Não é? Se o tema é família, eu vou falar sobre a minha família. Então, eu vou começar aqui. Presbítero Luiz Carlos, meu esposo. Uma pessoa muito especial de Deus para mim. Ele é o líder da minha casa. E eu tenho o Carlos Eduardo, que é meu primogênito. Né? Pensa num menino bonzinho, gente, de verdade. Obediente. Muito carinhoso, mesmo menino da paz. Tudo tá bom pra ele. Cadu, nós vamos andar 10 quilômetros. Tá bom. Cadu, nós vamos andar 1 quilômetro. Tá bom, mãe. Esses dias eu vi um vídeo e o rapaz falava assim no vídeo. Minha filha tem 18 anos, eu falei pra ela assim, o que ela quer ganhar de aniversário? Qualquer coisa que ela quiser, 18 anos, o que ela quiser. Meu filho quiser ter um carro, não sei o que ela. Não, pai, eu quero uma viagem. Eu quero uma viagem para Las Vegas, para os Estados Unidos, um cruzeiro. Ela, não, pai, eu quero uma viagem com o Senhor. Só eu e você. Eu achei aquilo, gente. Uau! Né, mãe? Escuta isso, pai, escuta isso e pensa, nossa, eu sou o melhor do mundo. E aí eu cheguei para o meu filho amadinho, né? E falei para ele assim, nós estávamos na sala e falei, Cadu, o que você vai querer de presente de 18 anos? Aí, um carro. Eu falei, você não quer uma viagem? Eu e você? Pode ser. Ele é assim. Aí, agora temos o Felipe. Aí você imagina que são irmãos, mesmos pais. Então é a mesma coisa. Só que não. O Cadu era aquele assim, se alguém chegasse pra ele e falasse, eu não gosto de você. Ele falava, o Rio não é mais meu primo. O Rio não é mais meu amigo. Ele chorava até quando alguém falasse, não, eu sou teu amigo, eu sou teu primo. O Felipe, se alguém chegar pra ele e falar assim, você não é mais meu amigo, ele faz assim, ó. O Felipe, gente, é uma bênção também, mas a creche começou faz o quê? Uns 2 meses, eu coloquei 4 bilhetes que ele bateu meu amigo. O Cadu era o filho que voltava com o bilhete que apanhou. E aí eu peguei pra ele e falei assim, filho, o que você quer de presente? Eu não entendi, claro, né? Eu falei, você quer um carro ou uma viagem com a mamãe? Ele, carro. Eu falei, um carro pra viajar com a mamãe? Não, só eu. Então, esse é o oposto. É o oposto. Essa é a nossa família. Uma família que hoje está dando certo. Mas teve um tempo que não deu. Era muito difícil. Então eu quero ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 24. Eu posso ir até umas 9h20, né, pastor? Que bom que o relógio parou às 7h30, 7h35. Então eu tenho bastante tempo. Até ele chegar nas 9 horas.
quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali estão acontecendo nesses dias? E Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde quando tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Não ouviram. E ele nos disse: como vocês custam em entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer por essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povo para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois já vem o dia e está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou os olhos deles e foram abertos. E o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos impunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido quando o partiu o pão. Amém? Aí vocês devem estar perguntando: o que isso tem a ver com a família? É uma história que vai basear um pouco do que aconteceu com a nossa família. Eu e o Luiz passamos por um período que nós tínhamos a célula. Nós ficamos 3 anos, 3 ou 4 anos, né? Trabalhando com a célula. Então a gente via Deus fazer muita coisa mesmo. A nossa vida espiritual de busca com Deus era um nível assim que eu não sei explicar. Mas quem estava acompanhando a gente sempre, o Cris, a Carol, o Charles, o Murilo, a Márcia, eles viam, nós víamos o que Deus fazia. Não por nós, mas pelas pessoas. E ao mesmo tempo que a gente via Deus fazendo tantos milagres, tantas coisas, que nós caminhávamos com Jesus, porque esses discípulos aqui, eles caminharam com Jesus até acontecer a morte de Jesus, até ter a ressurreição. Essa palavra vem logo depois que houve a morte de Jesus, que teve o domingo em que Jesus ressuscitou. E o que aconteceu com eles? Eles estavam decepcionados. Eles estavam tristes. Porque eles esperavam que Jesus fizesse algo. Mas Jesus morreu. A esperança que eles tinham morreu. E nós, na nossa vida ali, naquele processo de células, de entregar ali a nossa vida para fazer a obra de Deus, e nós tínhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E era sempre aqui. E era maravilhoso. Era muito bom. Só que nesse caminho, a gente acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu com esses discípulos. Mas não foi com as pessoas. Não foi com o pastor, não foi com a igreja. Foi nossa família. Nós cuidamos de muitas famílias.
Nós ajudamos muitas famílias. Mas nesse caminho, nesse processo, nós esquecemos da nossa família. Então, nós começamos a passar por alguns processos muito difíceis. Coisas que a gente acha que nunca, né, passou isso para ninguém. Mas eu senti no coração de conversar, de passar isso para vocês. E eu falei para ele, eu posso falar? Porque é uma coisa que diz respeito a nós, né? E ele falou, legal, pode falar. Então, assim, a gente estava num processo muito difícil, onde a gente via Deus fazendo coisas grandes na casa das pessoas e vendo tudo desmoronando na nossa casa. Porque muitas vezes a gente pode estar aqui e olhar, né, e falar, nossa, que bênção. E aquilo para mim foi uma coisa muito difícil quando uma pessoa, uma das casas que a gente estava trabalhando, essa pessoa chegou e falou assim, ai, eu quero que a minha vida com o meu marido seja igual a tua e a Luiz. E eu pensei por dentro, misericórdia, tá repetindo. Porque dentro de uma casa só a gente sabe o que a gente faz. E esses discípulos também, eles viveram com Jesus, eles viam o que Jesus fazia. Eles sabiam do poder de Jesus. Assim como nós também sabíamos. Porque a gente já tinha visto Deus fazer muitas coisas. Mas a gente se perdeu no caminho. A gente se esqueceu, a gente se esqueceu. E teve um belo dia que eu lembro que a gente teve uma discussão feia e eu trabalhava com a minha mãe naquela época e eu falei assim, olha, eu vou sair daqui hoje e quando eu chegar lá na minha mãe, se ela deixar, eu só venho buscar minhas coisas. Né? Fui na sorte, eu pensei na minha mãe, ela não ia deixar, mas fui com fé, né? E aí quando eu cheguei lá, conversei com a minha mãe mandou resolver os meus problemas. Depois cheguei agora, sozinha. Igual aqueles discípulos pensavam, eles estão sozinhos. Jesus morreu, a esperança se acabou. E às vezes a gente como igreja também tem esse pensamento. A gente se esquece da promessa. A gente se esquece. E aqui a igreja é uma grande família. Quando eu comecei falando o jeito que era o Cadu e o jeito que era o Felipe, é porque a gente... Ninguém aqui é parecido. Ninguém aqui é igual, na verdade. A gente pode ter coisas parecidas, mas a gente não é igual. E vamos ter essa visão assim, nós, famílias e Deus, Pai. Deus sabe o jeitinho de cada um de nós, a forma que nós somos. Assim como a gente conhece o jeitinho de cada filho, né? Quem tem mais de um filho sabe. O jeitinho de cada um deles, como conversar, como abordar, como lidar. Tem aquele assim que é mais explosivo, aquele que é mais carinhoso, aquele que é mais melancólico, aquele que é mais, né, meio depressivo, e aquele que é todo alegre, que não tem tempo ruim. E aqui a gente é assim. Todos nós temos problemas, com certeza. Mas nós somos diferentes. E Deus trabalha na vida de cada um de uma forma, porque nós somos diferentes. E eu cheguei na minha mãe, conversei, ela me falou que para mim resolver os meus problemas e eu fui para casa, pensando, o que eu vou fazer agora, né? E eu cheguei em casa, meu marido muito inteligente, falou pro Cadu da situação. E quando eu cheguei em casa, o Cadu me disse, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero essa casa, eu não quero outro quarto, eu não quero isso. E aquilo partiu meu coração. E aí eu peguei e falei para ele assim, olha, eu vou ficar. Para ele, eu falei que ia ficar por causa do Cadu, mas agora ia ficar porque eu não tinha onde ir, né? E aí ficamos naquela situação difícil. Só que Deus resolveu achou uma forma de nos trazer de volta. Aquele tempo todo que esses discípulos caminharam com Jesus, naquele momento do caminho até a cidade de Emaús, eles não conheceram o que era Jesus. E eles andavam com Jesus. Eles viram Jesus. Mas nesse processo da caminhada, eles não viram. Não conseguiram enxergar quem Jesus era. E nós estávamos nesse nível ao nosso respeito. Ao mesmo tempo que a gente achava que Deus queria fazer tantas coisas, a gente via isso na vida das outras pessoas. Mas nós não víamos na nossa. E aí aconteceu, eu acho que alguns sabem, eu passei por um processo, eu fiquei doente, eu tive crise de pânico e ansiedade. E na minha mente, antes de tudo acontecer, é que ele não gostava de mim. Não tinha amor, não existia isso, era convívio. E aí eu tive esse processo, eu fiquei 30 dias sem pôr o pé dentro da minha casa, eu não podia entrar na minha casa. Se eu chegasse na minha casa, eu já começava a ter uma crise, não entrava de jeito nenhum. E nós, aí nessa situação, a gente ainda estava
horrível. Eu fiquei exatamente 20 dias sem comer e sem dormir. Não passava nada na minha garganta, eu não conseguia dormir. Aquela angústia, parecia que eu ia morrer, parecia que o tempo todo ia acontecer uma coisa ruim. E eu fiquei esses 30 dias na casa da minha sogra. Porque a minha casa não era um lugar bom para mim. E para uma família, gente, um lar é o melhor lugar. Quando a gente sai do trabalho, a gente não vê a hora de chegar em casa. Quando a gente sai da escola, a gente não vê a hora de chegar em casa. E a minha casa era o último lugar que eu queria. A minha família era a última coisa que eu queria ter. E eu lembro que eu passei por essa situação tão difícil. E um dia, quando eles chegaram na minha casa, eu lembro que chegou o pastor, a Arlene, meu sogro, a irmã Júlia, minha sogra, minha mãe, meu pai, acho que a Camila. Eu estava deitada na cama, não conseguia levantar. E eles fizeram tudo assim em volta da minha cama. Gente, parecia que eu estava dentro do caixão. E aí todo mundo começou a chorar. Foi terrível. Foi uma experiência assim que eu não desejo nem pro meu inimigo. Quem já passou por isso sabe. E aí, eu lembro de eu entrar no chuveiro e a minha mãe e a Arlene darem banho em mim. Porque eu não tinha força para isso. E eu lembro da irmã Júlia, ela começar. Gente, eu sou uma pessoa extremamente chata. Meus filhos, eles sabem, para limpeza. Eu faço uma hora inteira na casa, nessa hora eu sou onça. Não sou leoa. E a minha casa não tinha uma peça de roupa dentro dos guarda-roupas, estavam todas no chão. Todas no chão. A minha casa estava totalmente suja. Eu não conseguia fazer nada, gente. Nada, nem banho eu conseguia tomar. E aí eu lembro que logo depois que eu saí do chuveiro, eu fui ali lavando roupa, uma limpando a casa, outra fazendo não sei o quê. E eu ali com o pastor orando, de repente eu olhei para o Luiz, e na casa que a gente morava antes, tinha assim a parede do meu quarto, a parede do banheiro e a parede do quarto do computador. Era só um espacinho entre as portas. Um cantinho assim. E o Luiz estava lá, caído no chão, ajoelhado. E fazia quantos anos, acho que uns 10 anos que a gente era casado, eu nunca vi o Luiz chorar. Nunca vi mesmo. E ele chorava desesperadamente. Porque a minha visão de achar que eu estava morta ali era a visão que ele tinha. Ele falava, eu não quero que ela morra. Eu não vou conseguir viver sem ela. Aquele dia eu também queria me matar. Aí eu falei, agora eu sei que então. Mas foi um período muito difícil. E foi ali, foi dessa forma que Deus trabalhou para que a gente se enxergasse, para que a gente visse a nossa família. Foi um período difícil, mas a gente venceu. Porque apesar de tudo que a gente já passou na vida, porque a gente passou muitas coisas, a gente nunca perdeu a fé. E a gente nunca se afastou da casa do Senhor. Nunca se afastou, gemendo e chorando. Mas aqui, na casa de Deus, orando e buscando. E quando a gente começou a se recuperar disso, eu comecei a ir para a minha casa, que a vida começou a voltar ao normal. A vida já estava difícil, porque nessa época o Luiz ele não tinha conseguido aula, eu não consegui trabalhar, porque eu estava doente. E naquele ano eu tinha feito um propósito com Deus de começar a faculdade, e eu lembro que foi tão de Deus que sobrou certinho o valor da minha matrícula da faculdade. Isso foi em dezembro, o que aconteceu comigo foi mais ou menos ali por fevereiro, março. E foi em abril, na verdade, foi perto do aniversário do meu. E daí eu falei, eu vou desistir da faculdade, porque eu prefiro não estudar e continuar pagando a escola do Cadu, que é a prioridade, e não vou estudar. E eu lembro de Deus ter usado irmãos daquela igreja, que fizeram uma vaquinha. E eu lembro que o João foi na minha casa e ele entregou um envelope pra gente que a gente conseguiu pagar as nossas contas. Então, família é isso. Família e igreja é isso. É saber que o meu irmão está passando por uma necessidade e eu consegui ajudar esse meu irmão, que um dia eu não tive. Então, hoje, quando alguém fala, fulano está assim, eu faço questão. Mesmo se eu não tiver, eu dou um jeito. Porque eu sei. Eu lembro que nesse período que a gente passou nessa condição, o Cadu, a gente deixava lá na cantina um caderninho, que ele podia pegar o lanche e aí a gente, quando fosse parar nessa
E ela falou assim, não, às vezes ele pega alguma coisa, mas às vezes ele não pega, porque ele diz que vocês estão passando por necessidade e ele não pode gastar. Aquilo, gente, para pai foi tipo... E aí eu peguei, a gente sentou e conversou com ele, né, Luiz? A gente falou, filho, a gente pode economizar em outras coisas, mas se você tiver com fome, você pode comer. Ele tinha 6, 7 anos na época. Então, assim, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu valorizo outras coisas que eu não valorizava. Hoje eu valorizo a minha família. E quando eu digo família, eu não digo só o Luiz, eu digo todos que estavam comigo naquele momento. Porque muitas vezes a gente se prende a tantas coisas e esquece as pessoas que estão dentro da nossa casa. Às vezes a gente dá prioridade em ajudar um amigo, em fazer isso e aquilo para uma pessoa, mas a gente se esquece dentro da nossa casa. Eu não quero que vocês pensem que eu estou falando assim, que não é para ser feita a obra de Deus. Lógico que é, nós somos chamados para isso. Mas a gente não pode esquecer da nossa casa. Não adianta a gente tentar ser alguém maravilhoso com uma pessoa na rua, quando a gente não consegue ser para quem mora dentro da nossa casa. Quem realmente nos conhece. Hoje, eu e Luiz, a gente um dia estávamos sentados conversando e eu falei assim, Luiz, quanto tempo a gente perdeu? Quanto tempo a gente perdeu com coisas tão pequenas? E nós, mulheres, temos essa tendência de perder tempo com coisas pequenas. E eu falei esses dias assim, a nossa meta hoje, além de servir a Deus, é proporcionar para os nossos filhos uma boa vida dentro de casa. Porque a gente está vendo o que está acontecendo em toda essa terra, em todos os lugares. E o Luiz sempre costuma falar, Dai, todas as crianças que não trabalham na escola são crianças com famílias desestruturadas. Normalmente, se ela não tem uma base familiar, é o que vai dar mais trabalho. E eu não estou falando, irmãos, porque não tem pai, não tem mãe. Não. Nossos filhos têm que ser cuidados em amor, independente se seja com o vô, com vó, seja só a mãe, seja só o pai. Eles têm que entender que dentro da casa há segurança. Que eles têm em nós um porto seguro. Que eles possam ter a confiança de chegar para a gente e dizer que tem um problema, sabendo que a gente vai ajudar eles. Eu sempre costumo dizer assim que a minha melhor amiga sempre foi minha mãe. Eu nunca escondi nada da minha mãe. Sempre contava tudo para ela. Eu tenho certeza que teve coisas que contei para ela que ela queria arrancar, mas fudeu. Mas ela sempre me ensinava em amor. Às vezes era uma chinelada. Mas uma chinelada hoje eu entendo que é amor, né? Você também às vezes tem que dar uma chinelada. Mas eu tenho uma base. Eu tive uma base. Eu tive exemplos de mulheres maravilhosas na minha família. Todas elas sempre deram um muito bom exemplo. Eu olho para a Rose aqui, gente, essa mulher é doida. Com todo respeito. Mas é 5 horas da manhã, ela está postando lavando no banheiro, no grupo da família. E a gente fica e fala, Deus me livre, isso não pega. Mas é um exemplo para mim. Antes de sair, a casa dela tá limpa. Minha mãe guerreira, a minha avó, gente. A minha avó tem 84 anos. Pensa numa mulher de fé. Todas as vezes que a gente tem um problema na família, seja o que for, ela sabe o que ela fala, é o erro dela. Deus vai com o braço forte na frente. Ela tem uma fé, gente, inexplicável. Eu não sei se todos sabem, mas a minha avó passou por um período muito difícil esses dias. E quando nós estávamos esperneando, a família inteira, chorando, em desespero, ela me falou uma coisa que eu fui para casa, eu chorei. Mas não foi um choro de tristeza. Foi aí que eu enxerguei o tamanho da fé dela. Ela falou para mim assim, olha, eu não queria que isso acontecesse comigo. Só que ela
ela falou assim: eu vou confiar em Deus. Ele vai com o braço forte dele na frente. Ele vai cuidar de mim. E eu já estou preparada. Quando ela falou aquilo, meu coração partiu. Porque eu não estava preparada. Nossa família não estava preparada. Mas ela confiou em Deus. E ela venceu. Ela está vencendo. Quando explodiu o Covid, eu pensei: meu Deus, minha mão não vai aguentar. Ela pegou o Covid e de todo mundo foi que teve menos sintomas. Ela é uma mulher muito forte. Então são exemplos para mim. E que a gente possa ser esses exemplos para a nossa família, para as nossas filhas, para os nossos filhos. Eu sempre costumo dizer, vou falar aqui para ele, vai ficar se achando, mas eu vou falar. Eu louvo a Deus pela vida do Luiz. Não é perfeito, eu também não sou. Mas eu sei que ele é um bom exemplo para os filhos dele. Em honestidade, um trabalhador e o principal, servo de Deus. Eu sempre costumo dizer, a gente não é perfeito. Mas a gente tenta fazer o melhor. E como esses discípulos aqui, Jesus trouxe ele de volta no caminho. Jesus abriu os olhos dele. Que a gente possa ter nessa noite o discernimento de ouvir a voz de Deus. Porque quando nós estamos tristes, quando nós estamos em tribulação, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de todo mundo. Mas a principal voz que nós precisamos ouvir, a gente não ouve. Depois de tudo que passou, e eu parei, eu lembrei de muitas vezes Deus ter falado comigo. Mas eu não dei ouvido. Nem no momento que Deus falou, porque Deus falava com as outras pessoas, usava a gente com as outras pessoas, mas teve momentos que Ele falou com a gente. E a gente não soube discernir a voz de Deus. Então, que em meio a tudo que você estiver passando, seja no trabalho, seja na casa, seja com o filho, seja com o marido, seja onde estiver, que possamos ouvir a voz de Deus. Somente a voz de Deus. Quando esses discípulos aqui tiveram os olhos abertos ao partir do pão, quando esses discípulos convidaram Jesus para ficar com eles, sabe, convidar para ficar mesmo, em todo o tempo, seja no momento difícil, seja no momento fácil, convidar Jesus para ficar. Aí sim, eles entenderam que se cumpriu a promessa. Um dia nós recebemos uma promessa em Luiz, mas nós esquecemos dela. E começamos com um caminho errado. Mas Jesus nos trouxe para a promessa de novo. Hoje, nós vivemos a promessa. Não sei se que a gente já está mais velho, né? Temos mais experiência, estamos mais maduros. Mas hoje, nós conseguimos andar no caminho que Jesus traçou para a gente. O caminho de hoje, para nós, além de servir a Deus, é a nossa família. É cuidar da nossa família, até que Jesus venha. Hoje nós tivemos aula com os adolescentes, nós estamos aprendendo sobre a vida de José. E aí eu perguntei para eles, o que vocês fazem para ter um bom convívio dentro da família? Ah, eu obedeço. Ah, minha mãe manda fazer, eu faço. E a gente falou, gente, isso é uma obrigação de vocês fazerem. A minha mãe, a gente é mãe. Mas é uma obrigação. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para ter um bom convívio, além de respeitar e obedecer, é expressar o nosso amor um pelos outros. É entender que nós somos pessoas totalmente diferentes. Apesar de ser filhos da mesma mãe, do mesmo pai, nós somos todos iguais. Somos família, com gênios e temperamentos talvez diferentes. E a gente falou para eles assim, ó, por mais que pareça que a mãe não ama, ela ama. Muitas vezes a gente pede coisas para Deus, Deus diz não. E a gente realmente pensa, Deus não me ama. Mas Ele ama. Assim como a mãe ama. Mesmo que ela ponha de castigo, ela ama. Mesmo que ela chame atenção, ela ama. Por esse amor isso acontece.
Então, muitas vezes nós não recebemos algo de Deus é por amor. Porque Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como que vai ser o nosso futuro. Então, assim, hoje, já que há um culto de família, eu vou ver junto da igreja que tem fé. Eu queria só que a gente tivesse um clamor pelas nossas famílias. Eu vou passar para o pastor, ele vai estar orando. Eu gostaria que a igreja desse as mãos. E você agora intercedesse pela sua família. Quando eu digo família, é as pessoas que convivem com você dentro da sua casa. E a mesma pergunta que eu fiz para os adolescentes que nós fizemos hoje, eu quero fazer para toda a igreja. O que você tem feito para ter um bom convívio dentro do seu lar? Com a sua família? E a gente fez outra pergunta para eles. O que você pode fazer para não ter um conflito dentro de casa? Que a gente leve isso para a nossa semana e que a gente possa amar não só a família de casa, mas essa família aqui, ó, igreja, Deus. E nós somos irmãos diferentes, mas com o mesmo amor. Eu vou passar para o pastor Salão, amém? Amém, igreja de Deus. Que nós possamos receber a bênção da família. Diz o versículo 25, eu vou pregar. E ele lhe diz: por loucos e tardos de coração, porque para crer tudo que os profetas disseram. Que nós possamos absorver hoje o que Deus falou, o que foi ensinado na escola dominical, o que foi pedido para a igreja fazer. Que nós não sejamos loucos de não proceder, pois que Jesus disse para os seus discípulos: vocês são loucos de não observar o que eu falei. Quando nós tratamos algo entre a igreja, entre o conselho, e nós retardamos no coração para obedecer, a Bíblia diz: louco, não faça assim. Jesus disse para os discípulos. Vamos orar pela família. Domingo é o culto do vizinho. Eu queria que você não levasse isso, não banalizasse esse culto, não olhasse que é porque vai ter um feriado. Deus está acima de tudo na sua vida ou não? Se Deus não tiver, ainda precisamos voltar a crer em Jesus. Vamos orar pela família agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, segundo a tua palavra, Senhor, segundo, Pai querido, que já fomos vistos lendo e ouvindo, Senhor, eu me apresento às famílias desta igreja, as famílias do campo do Jardim, as famílias, Pai, que nós amamos. Eu peço a proteção de Deus na família, na autoridade e poder que tem o nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço proteção
crianças que estão no ventre, ao Pai que dá e Pai guarda, protege, Senhor, livra as crianças como já oramos para as escolas, livra, Pai, livra dos facos demoníacos, livra, é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Que Deus guarde a família. Que Deus guarde os casais. Que Deus abençoe o Daiane pela palavra. Irmão, me perdoe que eu esqueci de um aviso importante. E nós combinamos em reunião do conselho que os avisos eram para dar antes da mensagem. Dia 30, nós temos batismo nas águas. Vai ser na igreja de Vila Rio Negro, que é um ano batismal, fez com chuva, nós não temos que se deslocar para longe. Vou conversar com o pastor Marcelo, ver se a Kombi pode levar alguém daqui para lá. Então, irmão, dia 30, vamos orando para que Deus possa dar graça. Em nome de Jesus, eu quero que a igreja prestigie 1 ou 2 ou 10 que vão se batizar. Que a igreja se alegre por isso. A Bíblia diz que lá no céu tem festa quando um só pecador se confessa a Jesus como Salvador. A Bíblia diz que os anjos fazem festa. E às vezes nós não se alegramos por pessoas, 2, 3, 10 pecadores que descem as águas. Então eu já peço a igreja para ir orando dia 30 desse mês, porque já no próximo domingo é a ceia do Senhor. Que Deus abençoe a irmã Denise na direção do culto, a irmã que pregou, o jovem que nos visitou, volte sempre, meu irmão, o Ednei, sua esposa, que Deus abençoe vocês terem vindo. O Ednei pediu para orar para ele arrumar uma casinha aqui perto, aqui, ó. É para ele congregar conosco, quer nos ajudar. Que Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus. Vamos encerrar com a bênção do Senhor. Estende as mãos assim. Que o grande amor de Deus, nosso eterno santo e todo soberano Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do amado Santo Espírito de Deus repose sobre cada um de nós. E todos nós dizemos amém? Amém. Está encerrado, saudamos com a paz do Senhor. Terça-feira tem oração. A irmã e seu filho Arthur, a irmã Rosa, muito obrigado da visita. Volte sempre com Arthur. Deus abençoe. Em o nome santo de Jesus.